Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula e o assunto que nós iremos tratar hoje envolve o ramo de estudo da paleontologia. E no caso hoje nós vamos falar dentro da paleontologia sobre o assunto chamado tafonomia, que envolve o estudo, desde a morte do ser vivo até a sua transformação de fato em fóssil. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, continue na nossa aula. Então, vamos lá? Então, para esse estudo da tafonomia, a gente vai trabalhar num formato um pouco diferente do que a gente geralmente trabalha nas nossas videoaulas, porque é um assunto extremamente teórico, né? A gente vai trabalhar vários conceitos novos aqui, então eu resolvi trazer nessa forma de slide, né, para a gente acompanhar melhor. Bom, então vamos lá. Então, a tafonomia, ela vai envolver os estudos desde, né, da morte daquele ser vivo até o que nós chamamos de fóssil diagênese, ou seja, a transformação desse fóssil em rocha. Basicamente é isso. Né? Então, a tafonomia é o estudo das leis que governam a transição dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera. Né? Então, a gente sai do estudo dos seres vivos para o estudo das rochas. E também nesse processo a gente vai fazer a análise, né, de tudo aquilo que possibilitou a preservação, né, e a conservação para que houvesse a fossilização daquele ser. Então, nessa parte, o estudo da taxonomia ele vai se dividir em duas vertentes. A primeira que é chamada de bioestratinomia e a segunda que é chamada de fóssil diagênese. A bioestratinomia ela vai englobar aí a história sedimentar dos sedimentos esqueléticos até o soterramento. Tá? Então ela vai estudar aí desde a morte desse organismo até o momento que ocorre o soterramento. O que acontece? Uma das etapas necessárias para que ocorra a fossilização de qualquer resto orgânico, né, a gente precisa que tenha um soterramento rápido, porque esse soterramento rápido ele vai deixar aquele organismo ali menos suscetível à ação bacteriológica, né? Então a gente vai para um ambiente mais anaeróbico e também essa fóssil, esse rápido soterramento ele vai auxiliar no momento em que esse material for passar, né, para o estado de fossilização. Então, quanto mais rápido ocorrer isso, melhor ou maiores as chances de haver a preservação desse animal nas rochas. E aí, além disso, a bioestratinomia ela vai tentar decifrar, através desses restos esqueléticos, a causa-morte, né, o que causou a morte desse organismo. Vai também falar sobre a sua decomposição, né, em que ambiente ocorreu, como é que foi essa decomposição, qual foi o transporte que ele sofreu e como foi o soterramento. Então, ela vai englobar todo esse momento até a transformação dessa parte orgânica dentro, ou a sua deposição juntamente com as rochas sedimentares ou com os sedimentos. A diagênese dos restos orgânicos ela vai ser uma reunião desses processos físicos e químicos que ocorrem após o soterramento. Então, aí a gente vai estudar a necrólise, né? Então, que seria realmente a quebra dos músculos, ou melhor dizendo, né, seria a decomposição de fato, né, desse organismo, e até o momento do sorrimento tectônico, onde a gente pode ter a informação, né, o registro desse fóssil. Então, a diagênese dos restos orgânicos vai ser justamente os processos de fossilização, basicamente. E aí a gente tem um gráfico, né, uma tabelinha que ela vai mostrar justamente de uma maneira mais geral quais seriam as etapas, os processos, os eventos, né, que envolvem o estudo tafonômico. Então a gente começa lá a tafonomia com a paleoecologia, que a gente não vai trabalhar nessa aula aqui, tá? Então a paleoecologia ela vai tentar aí, através desses indícios, tanto geológicos quanto é, biológicos, de como foi a vida daquele organismo, qual ambiente, ele era qual tipo de comunidade que ele formava, enfim, vai trazer todos os aspectos, né, relacionados a clima, geográficos, biológicos,
para entender como é que esse animal vivia. Após a morte, então, a gente vai ter o estudo da bioestratinomia, como a gente já falou, e aí vai ser a parte da desarticulação, que é basicamente, pode ocorrer ali parte da sua parte dura sendo desarticulada, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Aí entra aquela parte lá do ciclo sedimentar, que é o transporte, e após isso, então, a gente tem o soterramento. E aí vejam, a desarticulação e o transporte ele vai estar dentro de ciências menores, né, ou estudos menores, que é a tanatologia e a necrologia. Então a tanatologia ela vai tentar entender a causa-morte, né, e a necrologia como é que ocorreu então essa desarticulação, o que é que ocorreu na fase de decomposição desse organismo. E a sedimentologia ela vai também dar essas informações para como ocorreu o seu soterramento. A fossildiagênese, então, ela vai estar relacionada nessa parte da fossilização de fato, né, como eu já havia dito, e a tectônica, principalmente quando a gente tem essas rochas soerguidas. Então, lembrando lá quando a gente falava sobre rochas sedimentares, que tanto pelo método de compactação ou cimentação, que vai ocorrendo. As camadas que estão na base da bacia sedimentar, elas tendem a ganhar profundidade, né? Principalmente por causa da compactação. Então, quando esse material ele vai sendo empurrado cada vez mais para baixo, com uma profundidade maior, a única chance que a gente tem de ter esse acesso, né, na superfície é quando há algum tipo de movimento tectônico que só ergue de novo esse pacote sedimentar. E aí então a gente tem a possibilidade de coletar essas informações, que inclusive é a última etapa da tafonomia, né? Essa aquisição de dados. Então, na verdade, a aquisição de dados ela é a primeira, né? Se a gente for parar pensar no sentido de estudo de fato. A gente primeiro tem acesso aos fósseis para depois desenvolver todo o seu estudo paleoecológico, bioestratinômico e até a questão da fóssil diagênese. Sendo assim, então, o que é tafonomia, né? De maneira bem geral. O que é que estuda a tafonomia? Ela é a ciência, é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela vai pegar dados de várias outras ciências, como paleontologia, geologia, biologia e a própria ecologia, para tentar fazer uma ampla escala de análise desses dados, né? Então, a tafonomia ela vai tentar dizer tudo o que ela pode a partir dos dados que ela obteve a partir do fóssil que está sendo estudado. E aí a gente tem, né, dentro do estudo tafonômico, aquilo que nós chamamos de retrato de morte, né, que geralmente é distorcido e repleto de tendenciamentos e inferências, ou seja, a gente vai tentar inferir a partir daquilo que a gente tem ali do fóssil, como foi que ele morreu, né, o estudo da tanatológico e o necrológico, e o que nós chamamos também de retrato de vida, que é principalmente, né, tentar descrever aí os processos sedimentares e temporais que atuaram para formar o retrato de morte. Então a gente vai tentar entender aí o antes da morte e o depois também. Então, quais os objetivos da tafonomia, né? A tafonomia ela vai então auxiliar na determinação da camada guia, né, na determinação das chamadas tafofáceas, ela vai servir como ferramenta de análise de bacias sedimentares, né, então para a gente tentar entender de novo aquela questão do ambiente de formação, a resolução temporal dos estratos biológicos, ou seja, tentar descobrir aí a idade a partir da datação relativa, a partir da datação absoluta, né? E também estabelecer a sequência estratigráfica. Então percebam que o estudo tafonômico ele vai ser de extrema importância tanto para a geologia quanto para a biologia, né? Para a gente tentar entender aí, formar a escala do tempo geológico, a gente vai precisar fazer o estudo tafonômico. Então, a identificação de eventos sedimentares e causa-morte do organismo vai ser, assim, vamos dizer, o principal objetivo, nós já falamos isso várias vezes, e as reconstituições, principalmente paleoecológicas, né? Então, saber qual era o ambiente, saber qual era a interação desse organismo com os outros é de suma importância para a gente escrever a própria história do nosso planeta, né? E além disso,
né, tentar determinar qual era o padrão, qual era o comportamento entre essas paleocomunidades. E aí surge o conceito de assembleia. Toda vez que a gente vai estudar fósseis, né, esse conceito de assembleia ele vai estar muito relacionado com esse estudo, porque a gente vai estar falando aí geralmente de conjuntos de fósseis numa mesma camada, né? Então é provar, geralmente quando há a fossilização, essa fossilização por conta de ter, né, aquela etapa lá de soterramento rápido, muitas vezes isso vai estar relacionado a eventos catastróficos, né, ou eventos de extinção em massa. Então, quando a gente encontra uma camada fossilífera, geralmente a gente não vai ter fóssil somente de um indivíduo. Ah, isso eu estou falando em termos gerais. Geralmente o que a gente vai ter ali é um conjunto de vários indivíduos, né? Então, o que é a assembleia? É qualquer acumulação relativamente densa de partes duras e esqueléticas, né? A despeito da sua composição taxonômica, estado de preservação ou grau de modificação pós-morte. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai tentar fazer a taxonomia, né? Tentar determinar, então, a que taxon esse indivíduo, esse organismo pertence, né? Vai tentar falar também o estado de preservação daquele fóssil, se ele tem ali todas as características que originalmente ele tinha, se alguma foi modificada, e qual foi esse grau de modificação caso ocorra. E aí a gente vai ter, né, três tipos de assembleias. As assembleias que nós chamamos de assembleias autóctones, as assembleias para-autóctones e as chamadas assembleias alóctones. A assembleia autóctone ela é composta por fósseis derivados de uma comunidade local e preservados em posição de vida. Tá? Então, neste caso, é a melhor maneira que a gente pode encontrar para desenvolver o estudo tafonômico, porque aí a gente vai ter então a representação de como é que esses animais viviam de fato, né? Então, a gente vai ter ali uma representação mais próxima do que nós encontraríamos enquanto esse animal estava, e quando eu falo animal, estou falando de qualquer tipo de organismo, tá? Pode ser vegetal também. Qual seria a principal, a maneira como ele vivia, né, enquanto estava em vida, desculpa. A Assembleia Para-Autóctone ela vai ser formada por espécies autóctones que não foram transportadas para fora de seu habitat original. E o que é que quer dizer isso? Ela não tem ali o que nós chamamos de posição de vida, né? Já houve um retrabalho, já houve um transporte desse material, porém, o que ocorre? Ele não foi transportado para outro tipo de ambiente. Então, quando a gente faz o estudo das rochas sedimentares, por exemplo, o que a gente vai encontrar é esses animais, por conta de suas características, habitando o mesmo ambiente que eles normalmente estariam habitando. Já as assembleias alóctones, né, elas vão ser justamente o retrato daquele indivíduo que foi transportado, sofreu vários processos de transformações e modificações, né, isso já se encontra fora do seu ambiente original, vamos dizer assim, né? Então, no caso aí, eu posso, por exemplo, encontrar um organismo que ele tinha, que originalmente o habitat dele seria, por exemplo, de um clima seco e frio, e encontrar dentro de rochas totalmente opostas, né? Dentro de um clima já úmido e quente, só para vocês terem uma ideia. Então, quando eu tenho esse tipo de, quando eu consigo identificar esse tipo de transporte, né, a gente já sabe que no caso dessa assembleia, ela vai contribuir muito pouco para a relação da paleoecologia, né, para a gente entender, mas ela pode trazer várias informações também do que ocorreu, né, ao longo desse processo, desde a sua primeira deposição até a posição que eles ocupam atualmente. Então vamos lá, continuar. Então, como eu disse para vocês, a determinação desse tipo de assembleia ela vai ser muito importante na identificação dos diferentes processos químicos, físicos e biológicos que foram responsáveis pela origem,
desse conjunto de fósseis, né? E aí o que é que a gente vai estudar para fazer então essa descrição? As feições sedimentológicas, então vou querer entender ali através das estruturas, através dos componentes sedimentares, qual seria o ambiente é, que ocorreu a deposição desses fósseis. Feições bioestratinômicas dos bioclastos. Então, quando a gente fala de bioclastos, desculpa, vão ser os fragmentos desses organismos, né? Feições estratigráficas da Assembleia. Então, quando a gente fala de estratigrafia, a gente está falando principalmente aí da questão de posição, né? Se ocorrer algum tipo de perturbação, se essa sequência sedimentar ela está correta, e feições paleoecológicas da Assembleia. Então a gente vai ver ali quais outros tipos de organismos estão presentes naquele conjunto de fósseis. As feições sedimentológicas, então, elas vão estar relacionadas com os sedimentos fósseis. Então a gente vai analisar aí o volume de bioclastos no depósito, né, a quantidade de fragmentos fósseis que nós vamos ter ali, o grau de empacotamento, o tamanho dos bioclastos e o grau de seleção dos bioclastos. Essas informações elas vão justamente nos auxiliar a definir se aquela assembleia ela é uma assembleia autóctone, para-autóctone ou alóctone. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então a gente tem ali ao lado esquerdo o grau de empacotamento, e aí a gente vai ter o densamente empacotado, quando a gente tem aí vários clastros, né, vários fragmentos fósseis, fracamente empacotado, então esses, dentro do pacote sedimentar, dentro da camada sedimentar, eles vão estar, né, separados e dispersos quando eu tenho a distância entre esses fragmentos muito grande. Não? Então, isso aí nos indica que houve um grande retrabalho, né, desses sedimentos, provavelmente aí indicando um ambiente de alta energia que fez com que eu tivesse esses fragmentos sendo mais dispersos. Seleção de tamanho, né? O classe de tamanho a gente tem ali, ó, bem selecionado, bimodal e mal selecionado. Tá? Então, vai estar relacionado com aqueles conceitos lá de rochas sedimentares também. Né? Quanto menos diferença entre o tamanho desses fragmentos, mais bem selecionados. Quanto mais diferentes forem esses tamanhos, mais mal selecionados eles. Feições bioestratinômicas desses bioclásticos, então as modificações que ocorreram no seu pós-morte, né? A gente vai trabalhar aí, vai tentar analisar a questão da orientação desses bioclastos, o grau de articulação de carapaças ou esqueletos, a fragmentação, corrosão e incrustação. Então aqui a gente vai tentar analisar mais detalhadamente, não mais a questão geral, né? Agora a gente vai para uma questão mais do detalhe de cada fragmento, como é que eles estão posicionados, né? Eles estão muito fragmentados, está aparentando corrosão. Então isso tudo vai nos indicar, né, quanto tempo aquele material ficou exposto até de fato ocorrer a fossodiagênese. Então a gente tem aí o exemplo, né, das orientações. Então, a gente tem lá concordante, oblíquo, perpendicular. Nós temos ali, nesse oblíquo, a gente vai ter o chamado imbricado. Nós teremos ali o empilhamento, né, também podendo ocorrer desse material. E o aninhado, né, quando a gente tem aí maiores, a parte maior, né, com vários fragmentos dentro dele, vamos dizer assim. E ali nós temos o unimodal, né, que seria um tipo só de orientação, né, e o bimodal, quando eu posso ter ali mais de uma orientação. Então, aqui ao lado, né, no lado direito, nós vamos ter justamente a representação dessa orientação. Então, a gente tem ali uma rosa para determinar qual seria a orientação preferencial desses bioclastos, para a gente tentar entender aí qual foi o movimento, né, das correntes no momento em que houve, por exemplo, a sua deposição. E aí a gente traz então algumas feições bioestratinômicas, né, e as suas implicações paleoambientais. Então, a gente tem lá, ó, agrupamento de conchas de epifauna ou semifauna
preservadas com válvulas articuladas fechadas em posição de vida. Então, o que quer dizer? Se a gente tem posição de vida, é muito provável que esse soterramento ele tenha sido instantâneo, né? E que isso ocorreu in situ, ou seja, no mesmo local onde aquele animal vivia, como a gente já falou ainda agora. E aí a gente tem ali conchas de braquiópodes ou bivávios gregários, né? Então, geralmente são organismos bentônicos, ou seja, eles se prendem ao substrato. Ali uma outra feição, bivávio escavador preservado com concha articulada fechada em posição de vida. Então foi um soterramento rápido, sem resposta de escape. Ele não conseguiu se escapar dali, daquele momento em que ocorreu o seu soterramento. Bivável preservado com concha articulada aberta. Então foi um soterramento rápido, porém ele não foi instantâneo, né? Ocorreu ao longo de um tempo maior. Bivalve escavador preservado com concha articulada fechada, mas não em posição de vida. Então houve o soterramento rápido, mas também aconteceu depois um evento de erosão, né, que fez com que houvesse então a sua modificação do local onde originalmente ele havia sido depositado, né? Então, se ele não está mais em posição de vida, houve ali um retrabalho desse material. Carapaças de equinodermas articuladas ou pouco desarticuladas, né? Então, a gente vai ter aí um soterramento rápido e episódico. Então, houve soterramento rápido, mas houveram vários episódios de soterramento, né? Então, que provocou ali uma certa desarticulação desse material. E trilobitas intactos com carapaça não enrolada. Então a gente tem ali um soterramento rápido, sem resposta de organismo ao distúrbio ambiental. Então, esses são alguns exemplos só de como a bioestratinomia ela pode nos falar um pouco sobre o que ocorreu naquele ambiente, né, no momento da morte daquele ser vivo ou daquele organismo. Outras feições bioestratinômicas, né? Desarticulação, resultante do retrabalhamento a partir de processos físicos. Então, no caso aqui, os processos físicos é que vão provocar a desarticulação daquele organismo, né? Das partes duras que estão ali no processo de fossilização, iniciando pelo menos. Fragmentação, principalmente resultante da ação hidráulica ou biogênica. Então, essa fragmentação aí ela vai ocorrer na sua quebra, né, dessas partes, a fragmentação dessa parte dura. Abrasão, bioerosão, dissolução, atuação inicial em restos esqueléticos expostos na interface água-sedimento por prolongados períodos de tempo, né? Então, o que vai acontecer aí? Esse sedimento, ele não, ou melhor, esse organismo, né, esses fragmentos, esse bioclasto, ele demorou, né, para sair dessa interface. Então, quando a gente fala ali da deposição, a camada entre o momento do episódio de deposição e ali o fundo da bacia, né, a gente vai ter ali uma faixa, né, onde a gente vai ter justamente água muito tempo, uma parte que vai estar sempre encharcada de água. Então, quanto mais tempo aquele você fica nessa faixa, o que, que vai acontecendo? A gente tem mais ação química, né, nesses bioclastos. E a dissolução ela vai estar associada principalmente a águas intersticiais, organismos ou águas subterrâneas e superficiais em relação ao intemperismo. Então, se esse organismo ele de alguma forma ficou ali durante muito tempo exposto à superfície, ele vai sofrer, né, as etapas do intemperismo e dentre elas pode sofrer uma dissolução, né, de partes ou dele totalmente. Feições estratigráficas da Assembleia. A gente vai estudar aí, né, a parte mais sedimentológica, a espessura, extensão lateral, geometria do depósito, contatos estratigráficos e posição na sequência deposicional.
Então, quando a gente fala principalmente aí, só retornando aqui, de contatos estratigráficos, é estabelecimento, né, de topo e base de camadas. Saber se houve ali, de alguma forma, uma erosão para tentar identificar um hiato, né? Então, o hiato é um momento onde não há deposição ou ocorreu ali um episódio de erosão que apagou o registro sedimentar naquele dado ponto da sequência estratigráfica. Feições paleoecológicas, elas vão estar relacionadas com o número de espécies, abundância relativa de espécies, composição taxonômica, modo de vida, classe de tamanho, né, e mineralogia e microarquitetura originais. Então aqui a gente vai estar trabalhando, né, várias feições que vão nos dar dados paleoecológicos de como é que aquele organismo, né, se relacionava com outros, com o ambiente e etc. Né, e tentar, né, identificar a que taxon ele pertencia. Então, turma, nossa aula de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, deem um like. Se você tem alguma pergunta a fazer, deixa no comentário aí dos vídeos, tá bom? Agradeço mais uma vez a paciência e o prestígio de vocês. Espero que a gente possa se encontrar em vários outros vídeos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.